Nesse vídeo eu vou falar sobre o furacão Milton e as forças que atuaram neste furacão. Antes do furacão, durante o furacão e depois do furacão. Nós vamos fazer uma sincronia, analisar aqui com precisão e também com sobriedade, com equilíbrio. Eventos extremos, tecnologia, ação humana, manipulação, e também vamos falar de escatologia, profecia, fim dos tempos, apocalipse, etc. Com equilíbrio, sem fazer escatologia de telejornal, porque a escatologia de telejornal, a escatologia de manchete leva você ao sensacionalismo e leva você a produzir uma fé escapista, que é a antítese da fé dos apóstolos, que decidiram ir até a cruz, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, os caras se tornaram tochas humanas nas mãos de Nero, mas não recuaram e não eram escapistas. Eles iam na direção do propósito, não fugiam, né, do que eles tinham que enfrentar. Completamente diferente da visão que se tem hoje difundido em grande parte da teologia, da escatologia cristã e também das igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas nesse vídeo aqui, com equilíbrio, um tom moderado, vou fazer o uso de bastante informações, de muitas informações atuais e também da minha formação em meio ambiente para tentar te orientar sobre a passagem do furacão Milton. Bom, senhoras e senhores, eu me chamo Rafael Bittencourt. O seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento ao final são muito importantes e eu conto com você. Reforço o pedido para você se inscrever e se somar esse número expressivo de pessoas que me apoiam aqui todos os dias. O furacão Milton passou, né, pela Flórida. E apesar de todos os barulhos que foram feitos ali, todo o barulho que foi feito antes, durante e agora depois, diminui esse barulho porque a mídia e os especialistas, os climatólogos e etc., as agências dos Estados Unidos e internacionais falavam de um furacão em categoria 5, com um desastre total. E há até, só para você saber, há na academia uma discussão sobre uma nova categoria para furacões, classificação de intensidade, né? Vento, destruição, etc., e pressão dos furacões para a categoria 6. Isso não é convencionado, mas falava-se então que o Milton atingiria a categoria 5, possivelmente categoria 5, ao tocar a Flórida. Principalmente a área mais afetada seria a Tampa e etc. Né? Mas apesar de todo este barulho, falando até dessa possível nova categoria, categoria 6, porque o furacão Milton ele saiu da categoria 1 para a categoria 5 em menos de 24 horas, o que é um fenômeno raro de se ver, né? Isso na história recente, nos últimos 100 anos, diziam que seria o pior furacão. Lembrando que no final de setembro, o Helene também foi um furacão de categoria 4, fez muitas baixas e um grande estrago de bilhões, né, de dólares, e de igual modo agora o Milton. Porém, eu vou falar sobre as forças que atuaram no furacão Milton. Preste atenção, vamos com equilíbrio. Inclusive hoje, às 14 horas, hoje às 16 horas, perdão, tem uma aula nova no Abaplay. Lá no Abaplay eu tenho meu espaço, que é o espaço chamado Sala de Guerra, onde eu falo tudo abertamente, onde eu mostro muitos documentos, onde eu falo sem nenhuma censura. Aqui eu fico mudando palavras, fico pensando 3, 4 vezes antes de verbalizar, para não ser penalizado como já fui, etc. Vocês verem, no canal já está muito mais de 1 milhão, mas tudo bem, não vou reclamar em hipótese alguma. Vamos continuar cada dia fazendo o nosso trabalho. Mas eu dou uma aula lá no Abaplay, o link está bem aqui embaixo do Abaplay, e eu vou falar justamente sobre isso, e eu vou mostrar para vocês, vou dar para vocês muitos links. Tá? No Abaplay eu posso fazer o vídeo, colocar os links. Você assiste na televisão, no aplicativo, no site, etc. Eu deixo os links do que eu vou mostrar para vocês, inclusive um site de geoengenharia, para vocês perceberem como, de fato, há uma manipulação nessa questão. Então hoje, às 4 horas da tarde. Mas voltando para cá, as forças que atuaram no Milton. O furacão Milton ele passou pela Flórida, como eu disse para vocês, com um vento de mais ou menos 193 quilômetros por hora, e quando ele deixou ali, quando ele já foi tocando, né, o continente, tocando o solo, ele foi perdendo força e já está em categoria 1. O grande estrago não foi feito pelo furacão Milton em si, né, mas sim com as tempestades e os tornados que vieram antes do furacão Milton. É comum, antes de um furacão, ter esse tipo de fenômeno que são os tornados, que são eventos mais curtos, com mais pressão, com mais velocidade, né, de vento, certo? E vem
provocando danos um pouco mais pontuais e enchentes, né? E isso aconteceu em algumas regiões da Flórida. Eu tenho alguns amigos na Flórida, tem uma família em especial que são meus irmãos que estão por lá, e eles estão em Orlando, onde não teve muito dano, muito estrago, mas vento forte, chuva, alguns pontos isolados de alagamento, mas principalmente Palm Beach, a Tampa, a Port St. Louis também sofreram com os tornados e agora com as enchentes, né? Então a gente vê prédios de ginásios, carros virados, casas destelhadas, bom, enfim, o dano material é na casa de bilhão de dólares, e estamos agora vendo um número significativo de milhões de pessoas em Tampa, em outros lugares, cerca de 3 milhões de pessoas que estão sem energia, sem internet. Então o dano humano, ou seja, baixas, não foram tão significativas, apesar de ter registros de baixas, eu não vou mencionar aqui, né, que é um tema delicado, tem registros de baixas por causa dos tornados, tá? Então tem dano à rede elétrica, tem aí a questão de água, abastecimento, etc. E a Flórida já estava preparada, inclusive o próprio ex-presidente Donald Trump cedeu um dos seus resorts para profissionais de companhia elétrica estarem lá para prestar assistência, porque o que mais acontece é queda de energia, né? Dano à rede elétrica, etc. E tem crise de abastecimento de água, o que é normal, até a interrupção é necessária, e também crise de internet. Então, agora, os danos maiores foram provocados pelos tornados, que vieram antes da chegada do furacão Milton. Então, algumas forças atuaram ali, e vamos agora pontuando para vocês. Eu separei 10 forças, mas eu vou resumir, e vou deixar aqui 8 forças sintetizando ali na oitava as 2 últimas. A primeira coisa que vocês precisam observar comigo é que os eventos climáticos estão ficando mais intensos e com maior regularidade. Se vocês perceberem, com maior intensidade e com maior frequência, só para ser pontual. Se nós analisarmos dos últimos 50 anos, que geralmente para analisar clima a gente tem que pegar 30 anos, 50 ou 100 anos, e aí depois disso, para trás, é paleoclima. É o clima muito antigo, para fazer um corte gráfico da evolução as oscilações do clima, tá? Local, regional ou macroclima, e aí no caso o clima de um país, etc. Essa análise só pode ser feita com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, ok? Para justamente chegar a conclusões precisas, e os cientistas fazem isso. Existe uma comunidade científica muito forte nessa questão climática, até porque, como eu dou aula para vocês já há um bom tempo lá no Abaplay, eu falo sobre isso inclusive aqui, o clima, a questão clima é 90% geopolítica e 10% natureza. Desses 10% de natureza, existe uma comunidade muito forte e a tecnologia está auxiliando os cientistas para chegarem a conclusões, observações, previsões, antecipações, evitar o dano humano, físico e também o dano econômico, né, a comunidade, a infraestrutura, etc. Então a tecnologia corrobora, facilita o trabalho dos cientistas. Então o que a gente tem que observar, o primeiro ponto, é que sejam secas, né, ou frio intenso, ou inundações fortes, furacões, tornados, tempestades, inundações, deslizamentos, ou vulcões, certo? Terremotos, ou eventos cósmicos estão acontecendo com maior velocidade e com maior intensidade. O segundo ponto é, as cidades não estão preparadas para tais eventos. Então, por mais que estejamos observando, e eu vou dar para vocês aqui por quê, qual é a razão, qual é o motivo, por mais que estejamos observando a maior frequência e intensidade de tais eventos, correto? Vamos chegar ainda nos agentes por trás, nas forças por trás. As cidades não estão preparadas. Nós vimos, por exemplo, as cidades que compõem ali o Círculo do Fogo do Pacífico, principalmente eu vou colocar aqui o Japão, Japão, Taiwan, onde sofrem com abalos sísmicos frequentes, houve uma preparação na infraestrutura urbana para se adaptar aos tremores de terra, aos movimentos das placas tectônicas. Os prédios com sistema hidráulico, sistema de molas, etc., para diminuir
o impacto, né, a queda, enfim, destruição desses edifícios, dessas edificações. O mesmo nós não percebemos no Ocidente ou em qualquer outro lugar do mundo, dada a evolução do urbanismo, dada a impermeabilização do solo, dado o crescimento desenfreado das cidades, dada a necessidade de produção agrícola, dada a necessidade de expansão da especulação imobiliária, uma preparação para tais eventos climáticos. E aqui eu não estou colocando a razão de tais eventos, estou constatando que está se intensificando. Tá, ok. Então, essa é uma força, a falta de preparação, de adequação, de antecipação e de tecnologia preventiva para diminuir os impactos de tais eventos. Qual o terceiro fator aqui, a terceira força poderosa nessa questão dos furacões? Bom, os eventos cósmicos influenciam diretamente no clima da Terra. Embora, e esses eventos cósmicos, eu vou pontuar aqui para vocês explosões dos astros no cosmos, e aí, especificamente, eu vou falar de explosões solares, a radiação eletromagnética, os pulsos eletromagnéticos, mais especificamente para não errar aqui nas denominações, os pulsos eletromagnéticos, explosões eletromagnéticas, impactam diretamente a Terra. Não somente a tecnologia, não somente os satélites, mas impactam o clima da Terra. Isso, cientistas australianos e da Nova Zelândia chegaram a esta confirmação, analisando o clima antigo, o paleoclima, o clima antigo, e observaram que as últimas grandes inversões dos polos magnéticos da Terra foram responsáveis por danos consideráveis na Terra. É claro que a comunidade científica, que é financiada pela trupe da Agenda 30, vou mencionar esse ponto, dos ESGs, os grandes fundos de investimento, não vão permitir que tais conclusões científicas, revisadas por pares, que são publicadas em revistas renomadas, que isso ganhe notoriedade na mídia. Por quê? A propaganda acerca do clima gera muito recurso e gera também uma questão de geopolítica sobre as economias emergentes. A Terra é muito influenciada pelo que acontece nos astros. Há também, dentro dos cosmólogos, astrônomos, etc., vou colocar astrônomos aqui, cosmólogo fica muito vago, astrônomos, aqueles que são mais alternativos, que dizem que, inclusive, o movimento dos astros, as conjunções, etc., influenciam no movimento das placas tectônicas, o que pode resultar em maior incidência, a ocorrência de terremotos e terremotos mais poderosos, né? Como é o caso de um cientista que alertou sobre aquele terremoto na Turquia. O que a gente precisa constatar também, que na quarta força, é a inversão dos polos. A inversão dos polos mexe diretamente nestes eventos na Terra. Por mais que vocês vão ver aí, não tem muito dano humano, etc., mas sim, há influência. Vou seguir para o quinto ponto, tá? O quinto ponto é que muitas tecnologias estão sendo utilizadas para mexer, para mudar o clima. Muitas tecnologias. E essas tecnologias, segundo as nossas últimas 3 aulas e documentários lá dentro do Abaplay, eu mostrei uma série de documentos da década de 60, enquanto o mundo estava dividido entre Norte e Sul, né, União Soviética e Estados Unidos, né, socialismo e capitalismo, mundo bipolar, né, Guerra Fria, etc., os Estados Unidos utilizavam armas de manipulação climática para ter vantagem na guerra. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um site aqui. Hoje às 4 horas tem mais informações, mas eu vou mostrar para vocês um site e agora eu vou ser bem específico. Por exemplo, este site é de conhecimento público, só que, bom, poucas pessoas sabem. O que esse site tem? Ele é um monitor de geoengenharia. Ele é um monitor que revela os lugares no mundo onde se tem uma tecnologia de geoengenharia climática. E aí, para captar o carbono, dióxido de carbono, para poder tentar amenizar o impacto dos gases estufas, no caso dióxido de carbono, metano, enxofre, etc., para também minimizar o impacto da radiação solar sobre a Terra, para diminuir o aquecimento dos oceanos. Isso que você está vendo aqui. Agora a gente clica, veja o mapa, ele abre este aqui, ó. Eu coloco para vocês depois com calma. Lá no aba direitinho para que vocês possam ver. Aqui, o mapa da geoengenharia. Estes pontos que vocês estão vendo, eu vou colocar assim. Estes pontos que vocês estão vendo no mapa são os pontos onde tem algum tipo de tecnologia de geoengenharia.
Então, se tem algum desavisado, achando que eu sou algum teórico maluco, que eu estou falando de coisa que eu não domino, que eu não conheço, esse site aqui é um site comum e ele traz os pontos do globo onde se tem algum tipo de tecnologia de modificação, de geoengenharia, que eu falo para vocês, ok? Então vejam, aqui o ponto verde são outros tipos de tecnologia. Nós vamos clicar em um, por exemplo, aqui na América do Sul. Vou dar o zoom aqui para vocês. Aqui no Brasil. Vamos ver que ponto é esse. É um Centro Brasileiro de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono. É uma iniciativa conjunta da Petrobras e da PUC Rio Grande do Sul, sediada na Universidade PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vou reduzir aqui para vocês a escala. Vamos ver. Vermelhinho é modificação do clima. Vamos ver onde tem pontinho vermelho de modificação do clima. Por exemplo, vamos dar uma olhada. Irã. Este programa de semeadura de nuvens é realizado na região de Iasi, nas encostas das montanhas Shirkuh. A semeadura foi feita com uma aeronave, usando AGL, de 2008 em diante. Ou seja, desde 2008, o Irã utiliza a tecnologia de manipulação de chuvas, a dispersão de sementes de nuvem, ok? E eles jogam um tipo de carbonato, eles jogam um tipo de material pesado, e aí vocês lembram dos chemtrails, né? São gases ou materiais que são lançados na atmosfera a fim de diminuir o impacto da radiação solar ou a fim de provocar chuvas, manipulando então o clima. Isso aqui é realidade. Tudo isso que você está vendo é algum tipo de tecnologia de geoengenharia. Agora, a sétima força é uma agenda mundial. Nós temos uma agenda global colocada como um grande culto da elite, que é a Agenda 30, e vem sendo explorada como um grande evento, por muitos eventos midiáticos, por muita propaganda, como se o mundo fosse acabar agora, porque os oceanos estão aquecendo e tudo mais. Então, por mais que os eventos estejam ocorrendo com maior regularidade, com maior frequência, com maior intensidade, eles querem provar que a culpa disso é porque você está comendo a carne da vaca. Isso é mentira. De que você está usando o seu carro, isso é mentira. Ainda que consumir carne da vaca, porque a vaca vai expelir o metano, né? Ainda que você usando o seu carro tenha ali gás metano, vai ter gases como o CO2, são gases de efeito estufa. Se nós analisarmos para o clima global, a influência do homem nisso tudo é ínfima, ínfima. Então, ao apontar para você, eles continuam utilizando as grandes tecnologias capazes de provocar mudanças significativas no clima local, regional ou global, e apontando para você, acusando você, mas com isso, com uma estratégia clara, utilizando a mídia, os grandes fundos de investimento, eles conseguem manipular e controlar você através dos ESGs, através dos grandes fundos de investimento, como se a culpa fosse sua. E eles conseguem ditar a sua dieta, eles conseguem ditar o que você usa, o que você não usa, conseguem empurrar, inclusive, os carros elétricos com as baterias, que para produzir as mesmas acabam com o meio ambiente por causa dos elementos necessários para produzir as baterias dos carros elétricos, mas eles não falam isso. Por exemplo, a produção de terras raras, os minerais necessários para fazer os condutores das placas, do seu aparelho de telefone, seu smartphone, até a sua televisão, até o seu computador, até um satélite, etc. Então, mas a narrativa é produzida para colocar a culpa em você, no indivíduo, enquanto, na verdade, essa é uma questão de geopolítica. Agora, qual é o outro fator aqui importante para você? O outro fator importante é uma questão profética. É uma questão de que a Bíblia traz consigo muitas referências a que, no fim dos tempos, antes do grande dia do Senhor, do grande dia da volta do Senhor, a terra seria chacoalhada, Isaías 24. O Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 24, no sermão profético, e muitos outros textos, como por exemplo de Zacarias, fala que antes do dia do Senhor, Joel capítulo 2, antes do dia do Senhor, vai falar inclusive de grandes eventos no céu, grandes eventos nos astros, grandes eventos na terra, grandes eventos que tocam, por exemplo, no momento ali das taças da ira de Deus, que a igreja não passa pela ira de Deus, mas na ira de Deus, por exemplo,
sobre os ímpios, vocês vão ver que 1/3 das árvores vão ser queimadas, ou seja, escassez de água, vocês vão ver a elevação da temperatura da terra, vai ser quase impossível viver. Embora estejamos vendo a questão profética, que não está no nosso controle, é no controle de Deus, é na ordem de Deus, é no tempo de Deus, este é um fator também. Tem a questão da agenda global, agenda 30. Tem a questão da geopolítica, a questão econômica, a questão de produção agrícola, tem a questão das cidades, do planejamento. Há uma questão de maior frequência. Há aqui um outro fator que é furacão Milton, eu paro agora. A oração da igreja. A oração dos santos, a oração dos servos de Deus. A igreja tem que ser espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas a partir de um prisma espiritual. Então, eu acredito, sinceramente, na oração da igreja, a exemplo do furacão Milton e muitos outros, outras ações que a igreja se une para orar, pedindo a Deus para ter misericórdia das pessoas que não são salvas, para ter misericórdia dos justos e honestos que estão naquela região, para que o Senhor cesse a fúria dos mares, a força dos ventos, né, a força dos tornados e dos furacões. Nós devemos acreditar no poder da oração. E por que não mencionarmos aqui que a oração da igreja é uma força poderosa que atuou neste furacão e o dano só não foi maior por causa disso, né? Eu prefiro partir dessa perspectiva, né? Prefiro partir dessa perspectiva. Então tem um último fator aqui, é a oração da igreja e o tempo de Deus. Meus irmãos, tem muita propaganda e há muita manipulação em toda essa história. E sabemos também que os eventos são reais. Devemos buscar o equilíbrio, devemos buscar a oração e a boa informação para que possamos entender tudo o que acontece no nosso dia a dia e no mundo de hoje. Eu sinto muito pelas pessoas que se foram devido aos eventos nos Estados Unidos, mas eu também glorifico a Deus porque não foi conforme a mídia estava noticiando, não foi o estardalhaço que estava sendo previsto, né, e a coisa já abaixou de nível, né? Eu nem cheguei a mencionar os nomes das outras tecnologias que têm o poder, né, de tocar a ionosfera e bagunçar todo o clima da Terra. Nem falei, porque seria um problema para o nosso vídeo. Bom, mais tarde, estou lá no Sala de Guerra, o link do Albaplay está aqui embaixo. Muito obrigado pela sua paciência, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você. Um abraço, tchau, tchau.